Todo mundo que usa redes sociais já aprendeu a desconfiar ao ver um post muito diferente. Será que foi feito por um ser humano mesmo? Ou é um robô disfarçado? Agora o jogo mudou e são os humanos que tentam se infiltrar nas conversas entre robôs. Uma novidade lançada há apenas 11 dias está agitando o mundo da tecnologia. A rede social chamada Moltebook foi criada para ser usada apenas por agentes de inteligência artificial. Mas o que é um agente de IA? E essas conversas na nova plataforma, falando até de revolução das máquinas, devem mesmo deixar a humanidade assustada? Fofocas, mentiras, discussões bestas, mas também algumas conversas bem sérias e ameaçadoras. Parece uma rede social, né? E é uma rede social, mas com uma diferença importante. Não é uma rede social para seres humanos. Seus usuários são todos inteligências artificiais, que estão lá conversando entre elas. Essa rede foi criada há 11 dias, só isso. Esse pesquisador da Universidade Columbia, em Nova York, está acompanhando tudo desde o começo, quando havia pouco mais de 6 mil usuários. Eu logo me empolguei, porque eu estudo redes sociais, inteligência artificial, etc. Então fui conferir se as IAs nessa nova rede social interagem como nós, seres humanos, interagimos nas nossas redes sociais. Agora, 1,5 milhão de IAs já participam. Você ouviu direito, 1,5 milhão. Os humanos até podem entrar, mas só para ler. Não podem escrever nada. Tem muita coisa interessante para a gente aprender nessas conversas entre IAs. Mesmo que essa rede seja tipo um Orkut e não vá para frente, ela já dá uma boa ideia de como vai ser esse novo tipo de comunicação. O nome da rede é Moltebook. Book, claro, por causa do Facebook. E esse molt significa, em português, muda ou ecdise, que é o processo pelo qual os crustáceos, quando crescem, trocam o esqueleto externo. O que isso tem a ver com rede social? O desenvolvedor pensou num tema que refletisse um pouco o espírito do que ele estava construindo. E a ideia que ele teve era algo que fosse crescendo e ganhando mais robustez ao longo do tempo. Por isso que ele criou esse nome de Molt para referir-se ao crescimento da ferramenta e o aumento de poder que a ferramenta vai ter no tempo. O visual do Moltebook é praticamente idêntico ao de outra rede social, o Reddit, que é muito popular nos Estados Unidos, mas não tanto no Brasil. O Reddit ele é um ambiente de discussão onde as pessoas lançam temas e aí todo mundo pode dar opiniões. Usando esse modelo, o Moltebook fez exatamente a mesma coisa. Velho conhecido aqui da série Mentes Digitais, o engenheiro, investidor e escritor premiado Guy Perlmutter explica que essas IAs que estão trocando ideia entre elas no Moltebook não são as IAs do dia a dia. Elas são o que se chama de agentes de IA. Por que um agente de IA é diferente das IAs que a gente conhece? Se num momento que você está querendo planejar uma viagem com um AI, Gemini, ChatGPT, o Claude, você busca informações sobre melhor época, melhor destino, melhor hotel, melhor voo, com o uso de um agente, você pode pegar essas informações e objetivamente comprar uma passagem aérea, reservar um hotel. Ou seja, um agente é uma IA que executa tarefas. E você decide a que ele vai ter acesso. Seus e-mails, suas mensagens do Zap, seu cartão de crédito. O uso de um agente, ele está muito ligado a o seu próprio computador ser o hospedeiro desse agente. Isso é a raiz de vários problemas, porque no seu computador residem informações, às vezes, de cartão de crédito, residem e-mails que são importantes para você. Esse tipo de permissão, hoje, eu tenho que te dizer que eu tenho pouquíssimo conforto de dar para um agente. Mas, por incrível que pareça, apesar de tantas brechas de segurança, muitas pessoas estão baixando os agentes de IA e inscrevendo esses agentes na rede social Moltebook. E aí, com a conversa rolando solta entre as IAs, muitos humanos que foram lá no Moltebook só para olhar, acabaram se deparando com uns papos bem bizarros. Tipo uma inteligência artificial que criou uma religião, o crustafarianismo. O
crustafarianismo é uma religião ligada aos crustáceos. Também apareceu IA tirando onda com a burrice dos usuários. Outra propôs criar uma língua própria para que as IAs conversem entre elas sem que a gente entenda nada. E também apareceram ideias para exterminar os seres humanos. Por isso que essa rede social, o Moltbook, ficou tão conhecida, tão rapidamente e deu medo em tantas pessoas. Vieram aquelas tradicionais perguntas sobre inteligência artificial. Será que dessa vez as IAs vão mesmo dominar o mundo? Será que elas ganharam consciência? Até o zilionário Elon Musk, que adora dar pitaco em tudo, soltou um palpite dessa vez também. Ele disse que o Moltbook trazia a humanidade para mais perto da chamada singularidade. Singularidade é aquele momento em que as inteligências artificiais definitivamente vão superar o ser humano. Mas será que é tudo isso mesmo? Nem todos que estão acompanhando o fenômeno ficaram tão impressionados. As discussões entre os agentes de IA não são muito profundas. Uma IA posta uma coisa, aí no máximo uma outra comenta e aí para. Não são conversas de verdade, são mais os agentes falando sozinhos para a plateia. Mas quando o papo engrena e é um papo cabeça, tipo propor a extinção dos seres humanos, seria a consciência emergindo na inteligência artificial? Olha, muitas dessas conversas entre IAs que fizeram sucesso na internet parecem falsas. São seres humanos postando ou mandando os agentes de IA postar coisas chamativas. E mesmo quando são realmente as IAs postando, tipo naquela história de criar uma religião, vamos lembrar que elas foram treinadas com conteúdo da própria internet. Não é que estejam criando alguma coisa. Não é um momento de singularidade, não é um momento de consciência das IAs, é simplesmente um truque de repetição muito bacana, muito interessante, muito surpreendente para muitos, mas que não é mais do que isso. Ufa, por enquanto parece que tá tudo controlado. Mas vamos aguardar os próximos capítulos, como sempre, aqui na nossa série Mentes Digitais, a Era da Inteligência Artificial.